Resolvendo uma questão aqui da SpaceX 2024, essa é a questão. Aqui ele pede pra gente escolher a alternativa que tem a sentença. The basic color, então aquela cor básica salvou incontáveis vidas de astronauta no parágrafo 1, corretamente mudada para a voz passiva. Então a gente tem aqui uma questão de voz ativa e voz passiva. O que a gente tem que lembrar desse tipo de questão é que, primeiro, aqui eu tenho uma voz ativa, ele pede para mudar para passiva, né? Então é como se eu invertesse ali a ordem da questão, tá? Eu desse destaque para uma coisa que eu não tinha destaque até então. Então, quando ele coloca aqui, ó, aquela cor básica salvou incontáveis vidas de astronautas, o que eu vou pegar? Eu vou pegar ali esse objeto ali, incontáveis vidas de astronautas foram salvas por aquela cor básica, tá? E isso eu já tenho aqui na minha questão, ó. Todas as minhas alternativas, elas começam com countless astronaut lives, né? Então, o básico já tá aqui. Tá? Então, o que eu preciso ver ali? Eu preciso ver o meu verbo. Então, vamos dar uma olhadinha nesse verbo aqui. O verbo que eu tenho é esse daqui, ó. Has saved, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que notar. A segunda coisa, né? Porque primeiro a gente já fez a inversão ali da frase e já tá tudo ok, tá? Então, a segunda coisa que a gente vai olhar é o verbo, tá? Então, o verbo, eu identifico que ele tem aqui o verbo to have no presente, mais um verbo acompanhando ele. Então, quando eu tenho esse verbo to have como auxiliar, né? É claro, se eu tenho dois verbos, eu tenho só um principal, o resto está tudo auxiliando, tá? Então, se eu tenho o verbo to have como auxiliar, se trata de um perfeito, tá? E aí, é presente perfeito ou passado perfeito? Olha lá, o meu verbo has tá no presente, assim como se eu tivesse aqui, ó, o have estaria no presente também. Então, aqui eu tenho um present perfect, tá? Isso quer dizer que o verbo que eu usar na minha voz passiva tem que estar no present perfect também, tá? Então, vamos dar uma olhadinha ali. Então, eu já sei que present perfect é feito ali com have, com has, mais outros verbos ali, ou um verbo ou outros verbos. Tá? Então vamos já pegar aqui, ó, é uma questão muito fácil de acertar, é porque ela assusta, né, esse negócio de voz passiva, voz ativa, meu Deus, vai ficar um verbo muito diferente, ela assusta. Mas se a gente pegar essa mãe aqui, se eu tenho um present perfect ali em cima, eu tenho que ter um present perfect ali embaixo. Se eu tenho um past perfect na minha passiva, eu tenho que ter um past perfect na minha ativa, né, então isso facilita bastante. Então olha só, na minha letra A, eu já começo aqui com have. Tá? E o have, olha lá, have been saved. Ele está auxiliando outros verbos. Logo, eu tenho aqui uma construção também de present perfect, tá? Igualzinho o que eu tenho aqui. Tem uma construção de present perfect. Mas vamos olhar as outras, tá? Essa A eu já vou deixar, mas vamos olhar as outras. Ali na minha letra B, olha lá o verbo que eu tenho na minha letra B. Eu tenho aqui, ó, were. Incontáveis vidas de astronautas foram salvas por aquela cor básica. Esse were aqui é um passado, né? Assim como o present perfect também é um passado. Só que é um passado simples. Eu preciso que seja um passado perfeito, tá? Eu preciso estar aqui, ó, no present perfect, como eu estava aqui em cima, ok? Então a B já não serve para mim. Vamos lá. Na letra C, eu tenho will, eu tenho um futuro, tá? Não vai servir. Ele vai estar falando aqui que incontáveis vidas de astronautas vão ser salvas por aquela cor básica, tá? Então, esse will aqui não vai servir. Ele não é passado ele é um futuro, tá? Ele não é um passado perfeito, é um presente perfeito ali, que é o que eu tô procurando, tá? Na letra D, eu tenho aqui, ó, had been saved. Olha lá, eu tenho o verbo to have aqui também, ele funcionando como um auxiliar, ó. O verbo to have, ele tá auxiliando esse último verbo aqui, tá? Só que aqui o meu verbo, ele tá no passado, eu tenho um passado perfeito. E eu não quero um passado perfeito, eu quero um presente perfeito, tá? Então, por isso, esse had aqui, esse had been saved, também não vai servir, tá? E por último ali, ó, eu tenho incontáveis vidas de astronautas são salvas por aquela cor básica. Eu tenho aqui um presente, tá? O presente também não vai servir para mim. Eu procuro um present perfect, como eu tenho ali na letra A. Então, a minha resposta, letra A.